Boa Pessoal, noite, professor. tudo bom? Tudo bem? Tudo. Demoramos um pouquinho aqui até achar a sala onde que é. Ah, normal. Cada dia é uma surpresa. Hoje não veio ninguém. Professor, deixa... Fala. Ah, nossa. A segunda-feira também, né? Dia de chuva. É, trânsito, né? Chuva, desculpa é boa. Realmente. Tá Professor, certo. deixa eu te fazer uma pergunta. A atividade era pra ontem, né? Porque assim, Aí eu fiquei... Não, eu fiz. É que eu fiquei presa na casa do meu namorado por causa da chuva e eu voltei pra casa ontem bem tarde. Aí eu cheguei, postei a atividade e fechei meu computador e fui dormir. A hora que eu abri hoje pra trabalhar, eu vi que eu não tinha clicado no botão pra enviar. Aí assim que eu acordei, eu postei a atividade. Você pode ir lá ver que tá postado às 9 da manhã. tem, Mas se você puder considerar, por favor. tem problema Foi não. muita burrice. Não, acontece. Isso acontece. Esquenta a cabeça, não. É, bem, Boa noite, senhor, tudo bem? boa noite, tudo bom? Tudo Vamos bem. compartilhar a tela, ok? E, e vamos lá. Eu vou começar agora aqui. Tá aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar do Moodle, como sempre, né, pessoal? Primeira coisa, o projeto integrador. Tem alunos aí que se inscreveram em projetos integradores. A ideia é começar essa semana, tá? Talvez algum ou outro comece a semana que vem, mas o professor vai entrar em contato. Eu já mandei o pessoal que fez inscrição para a imersão financeira. Eu mandei um e-mail hoje à tarde, tá? Informando que vai começar quinta-feira mesmo. Quinta-feira, pessoal, vocês estão ouvindo ou não? Sim, Pro. Tá. Quinta-feira não vai haver aula normal, tá? Vai ser aquela aula magna, tá? Então, e vai ser online. Então, a princípio, vocês não precisam estar aqui para a aula magna. Vai ter nos 3 horários, de manhã, de tarde e de noite. E não vai ter aula normal. Agora, o projeto integrador não é aula. Então, eu já marquei 5h30 da tarde, na quinta-feira, para a gente começar o projeto integrador. Vai ser só uma introdução, eu vou mostrar a ferramenta do Google, como é que funciona, mas se a gente fica adiando, toda hora adia por um motivo, toda hora adia por um motivo, a gente não vai conseguir mostrar nada como é que se faz. Esse que é o problema, tá? Então, vou começar na quinta-feira. A não ser que venha uma ordem superior, pode acontecer também, dizendo que não vai ter atividade nenhuma. Por enquanto, não pode ter aula. Então, nosso projeto é um projeto. Professor, Hum, não vai ter nenhuma das duas aulas à noite, na quinta-feira? ambas as nenhumas. Beleza. Tá? Não vai ter. Mas a presença na aula magna é obrigatória. Então, vocês vão ter que marcar presença lá, hein? O senhor sabe que horas que é? Eu acho que é às 8. Começa às 8 da noite. Vocês vão receber o link, receber os dados. Eu não tenho certeza. Eu mandei no grupo do Inclusive, WhatsApp, Pro, com você QR mandou? Code. Uhum. Ah, tá. Inclusive, fique esperto pelo seguinte: vai ter cobrança de presença. E se você bobear e não der presença aí na aula magna, você vai perder as 2 aulas. Tá? Então, fica bem esperto nesse aspecto. Tudo bem, pessoal? Bem, falado isso, vamos aqui.
nosso planejamento. Nós estamos aqui no dia 14. A gente vai começar com fazer lançamentos no balanço. Semana passada, nós só vimos os saldos iniciais. O saldo inicial é facinho, não tem muito grande segredo. Então, nós vamos começar com lançamentos no balanço. Ok? Amanhã vai continuar com lançamentos no balanço, mas logo no comecinho eu vou rodar o jogo de empresa. Então, a gente roda o jogo de empresa e eu não vou ficar com muito tempo explicando, porque eu já expliquei 3 vezes, é mais do que o suficiente. Tá? Então, nós vamos rodar, mostrar lá o Balanced Scorecard e, na sequência, começamos a aula com balanços mais lançamentos, que é a continuação da aula de hoje. Tá ok, pessoal? Então, venham com o jogo pronto. Eu não vou ficar esperando vocês jogarem. Eu não vou ter esse tempo. Tá? Pois bem, coloquei. A transparência, o slide está aqui. Aqui está onde que nós vamos fazer os exercícios. É o arquivo em Excel. Vão fazendo ele de forma sempre incremental. Ou seja, faz o primeiro exercício, o segundo faz no mesmo arquivo, o terceiro faz no mesmo arquivo. Se forem me mandando, não precisa desmembrar o arquivo. Manda o que vocês fizeram. Tá? E vai juntando cada vez mais. Isso que... Então, hoje já vai ter uma entrega, tá? Daquilo que vocês fizerem hoje. O que a gente fizer hoje, nesse Excel, vocês vão me enviar aqui, ó. Entrega parcial da atividade de balanço 14/3. Amanhã, mesma coisa. O que for feito amanhã, vocês vão me enviar aqui. Tá bom? Essas daí são individuais ou em grupo, professor? Individual. Porque vocês não fazem individual. Se vocês estivessem aqui todo mundo junto, até a gente poderia dar em grupo. Mas vocês estão separados. Não dá para ficar fazendo. Cada um faz o seu. Porque senão, na prática, o que vai acontecer? Um vai fazer e os outros vão levar só o nome. Bem, então, visto isso, a gente olhando aqui a programação, podemos começar. Vocês estão vendo direito a tela, né, pessoal? Vamos aqui. Por que não está aparecendo aqui o meu pendrive? Agora apitou. Agora apitou. Contabilidade. Então, nós estamos aqui na aula 7, 8 e 9, balanço patrimonial. Opa, não. Esse mouse daqui dessa sala tá ruim. Ele está extremamente sensível e se encostou. Ao contrário, por isso que não estou achando. Então, lançamento. Tem a parte teórica aqui. Ok. Ó, você encosta ele, ó, ele está muito ruim esse mouse. Vamos começar, então, da parte teórica. Eu vou falar um pouquinho de teoria e eu quero, no segundo módulo, já começar a fazer exercício. Então, vamos começar aqui. Está previsto 3 aulas para a gente ver essa parte de lançamentos, tá? Dá tempo de fazer bastante exercício, acho que isso que importa. E a gente vai ver um pouco do diário, lançamentos contábeis no balanço patrimonial, contas contábeis, partida dobrada, fechamento de balanço, tá? Algumas coisas daqui a gente já até viu,
mas nós vamos rever de novo. Diário. Acho que alguns de vocês, às vezes, fazem um diário, né? Aquele é um caderno que vocês vão pegar, escrever o que vai acontecendo dia a dia, né? Geralmente é muito mais comum menina fazer do que rapazes, e geralmente fala da sua vida sentimental, tudo mais. Não vamos entrar nisso. Mas a contabilidade também tem um livro diário. O que é esse livro diário? É um livro em que eu coloco cronologicamente as coisas financeiras e econômicas que vão acontecendo na empresa. Então, eu coloco, né? Ele é mais ou menos um livro que vai ter essas colunas, em que vai ter aqui um número sequencial, uma data, essa data vai aumentando cronologicamente, o histórico, conta de débito, conta de crédito e o valor, tá, pessoal? Antigamente tinha esse livro físico, era assim. Esse era o livro físico, tá? E ficava geralmente no caixa, nas lojas, ficava no caixa. O caixa, na medida que ele ia recebendo, pagando, porque também o próprio caixa pagava os fornecedores, tá? Então, ele já ia fazendo os lançamentos contábeis à mão, ia fazendo os lançamentos aqui, tá? Ele tinha toda a codificação que ele tinha que fazer, e ele ia fazendo. Então, olha só, isso não existe mais. Hoje, isso aqui está na memória do computador, né? Isso é o contador que faz, e ele pega, tem alguns sistemas chamados ERPs, tá? Que integram toda a empresa na contabilidade, e esses sistemas eles fazem exatamente isso. Tudo bem? Pois bem, esse livro diário, ele é um diário. Então, se vocês pegarem ele está com a ordem cronológica certinha de quando as coisas aconteceram. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, um método que foi desenvolvido por mim, que é um método de ensino de contabilidade. A contabilidade era ensinada dessa maneira. Isso aqui se chama razonetes ou contas T's. E aí vocês faziam lançamentos aqui. Pessoal, era muito complicado você saber que lado que você tinha que fazer o lançamento. Era muito complicado, tá? Nós vamos fazer através de planilhas, tá? Então, nós vamos usar aquelas planilhas do Excel e vamos fazer o lançamento de uma forma muito mais simples do que aqui. E no final das contas, vocês vão fechar o balanço da mesma forma como se fechava o balanço aqui. Os resultados vão ser semelhantes. Iguais, não semelhantes, iguais. Então, a ideia é usar o Excel nesse tipo de planilha. Bem, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, é pegar o balancete de verificação e colocar os saldos iniciais. É por isso que a gente, na aula passada, a gente viu os saldos iniciais, fala, pô, mas para que serve isso? Para você começar o balanço. Você começa o balanço com os saldos iniciais. Depois a gente vai fazer os lançamentos aqui do mês. Então, a gente começa fazendo essa coluna verdinha e essa daqui. Depois, isso daqui a gente faz com o balancete de verificação. E depois a gente faz aqui os lançamentos contábeis com o diário. Por isso que eu falei do diário aqui, né, pessoal? A gente vai pegar o diário, pegar linha por linha e vai lançar aqui. Aqui a gente lança onde? A gente lança nas colunas. Então, a coluna 1, que tem do lado do ativo e do lado do passivo, é para a primeira linha do diário. É o número de lançamento 1. A coluna 2 é para o número de lançamento 2, 3, lançamento 3, e assim sucessivamente. Então, primeiro, coloca os saldos iniciais com o balancete de verificação, depois pega o diário e começa a preencher as colunas em série.
primeiro lançamento na coluna 1, segundo lançamento na coluna 2, terceiro na 3, e assim sucessivamente. É lógico que uma empresa tem muito mais lançamentos do que 9 colunas. Isso daqui não é para você fazer contabilidade numa empresa. Você nem conseguiria. Um pipoqueiro vai ter mais lançamentos por mês do que cabe aí nessa coluna, cabe nessa planilha. Não esqueça, cada venda do pipoqueiro é uma linha, é uma venda, é uma coluna, desculpa, é uma coluna, é uma venda. Então, nenhum pipoqueiro daria para usar isso daqui. Agora, para ensinar vocês a contabilizar, ele funciona. Então, nós vamos fazer, a empresa nossa hipotética tem só 9 transações por ano. Mas é lógico, não existe empresa nenhuma, tá, que tenha só 9 transações em um ano. Só se ela estiver fechada. Bem, aumento e diminuição. Primeiro, vamos analisar o que é o ativo. O ativo são bens e direitos que a empresa tem. O passivo são dívidas e obrigações que a empresa tem. Tá. Quando eu aumento meus bens, aumenta o valor dessas contas contábeis. Então, eu estou somando. Quando eu diminuo os meus bens, eu estou diminuindo essas contas contábeis, eu estou diminuindo. No passivo, a mesma coisa. Quando eu aumento a dívida da empresa, passivo é dívida. Quando eu aumento a dívida da empresa, eu estou somando. Quando eu estou diminuindo a dívida da empresa, eu estou subtraindo. Tá? Então, é essa regra que substitui aquilo do débito, crédito, tudo aquilo lá. Esqueçam aquilo lá. Tá? É positivo ou negativo? É para engenheiros e administradores. Não tem débito e crédito. Tem aumenta o valor da conta ou diminui o valor da conta. Tão simples quanto isso. Por exemplo, banco. Se eu deposito R$400 no banco, vai aumentar ou diminuir o valor da conta, hein? Calma, um de cada vez, por favor. Você pode repetir, professor? Eu me travou aqui. Eu estava perguntando o seguinte. Se eu depositar R$400 no banco, aumenta ou diminui minha conta banco? Aumenta. Aumenta. Meu saldo no banco também aumenta, né? Aumentou meu saldo no banco. Se eu der um cheque, o cheque é descontado, aumenta ou diminui? Diminui. Diminui, porque diminui o valor que eu tenho no banco. Se eu estou devendo para os fornecedores 2.400, compro mais 800 a prazo, aumentou ou diminuiu minha dívida? Aumentou. Aumentou. A dívida. Aumentou minha dívida. Se aumentou a dívida, aumentou ou diminuiu o meu passivo? Aumentou o passivo. Aumentou o passivo. Passivo é dívida. Aumentou meu passivo. Ou seja, aumentou a minha conta do passivo. No fornecedor eu tinha 2.400, eu comprei 800 a prazo, ele foi para 3.200. Aí, vamos supor que eu pague 500 para os fornecedores. Estava devendo 3.200, paguei 500, aumentou ou diminuiu a minha dívida? Diminuiu. Diminuiu. Então, diminuiu a conta de dívida aqui, no caso, fornecedores. De 3.200 foi para 2.700. Então, a ideia é sempre essa. Aumentou a conta, e é intuitivo, tá, pessoal? Você vai falar, você botou mercadoria no estoque. Você bota mercadoria no estoque, aumentou ou diminuiu o valor do seu estoque? Aumentou. Você compra um carro, aumentou ou diminuiu sua conta veículos? Ou seja, o quanto você tem em dinheiro referente aos veículos? Aumentou.
Aumentou. É intuitivo. Tá? Então, essa que é a ideia do positivo e negativo. Em vez de usar débito e crédito, é positivo e negativo. Tá? Mais fácil. Na realidade, eu estou voltando para as origens do Luca Pacioli. Eu falei, o Luca Pacioli, ele era matemático, era um frei matemático, foi professor do Rafael, foi professor do Da Vinci, tá? Provavelmente o Da Vinci fez o Homem Vitruviano baseado em ideias do Luca Pacioli. Se vocês pegarem no Google figuras do Luca Pacioli, vocês vão ver que tem uma em que ele está mostrando assim o princípio do homem vitruviano aqui nesses círculos, triângulos, coisa desse tipo, tá? Só que ele teve alunos tão brilhantes, mas tão brilhantes, que ofuscou ele. E quando ele escreveu sobre contabilidade, na realidade, essa contabilidade era sobre números positivos e negativos. Então, eu estou voltando para a origem, tá? Em vez de ficar falando débito, crédito, é números positivos e números negativos. É isso aí. Bem, o sinal é o tal negócio. Nós vamos ter que fazer, no mínimo, 2 lançamentos, tá? Para cada transação. Cada transação, pessoal, aquilo que eu chamo de transação, é uma linha aqui do diário. Então, nós vamos fazer uma transação. Cada transação vai ter, no mínimo, 2 lançamentos na contabilidade. Pode ter mais, mas tem que ter, no mínimo, 2. Então, e esses 2, pode ser que seja um no ativo, outro no passivo, ou 2 no ativo, ou 2 no passivo. Pode acontecer qualquer coisa dessa, tá? Bem, e a gente tem que manter sempre uma igualdade entre o total do ativo e o total do passivo. É obrigatório. Não pode ter 1 centavo de diferença. Então, pessoal, para que isso aconteça, vocês vão ver que isso não é que é regra, isso é uma característica que eu vou falar agora, que vocês vão perceber. Se eu faço um lançamento positivo no ativo e o outro no passivo será positivo também. Se for negativo, vai ser negativo lá. Com isso, eu estou sempre equilibrando a balança. O balanço é uma balança. Então, eu estou equilibrando esse balanço. Se for do mesmo lado, se um for positivo, o outro tem que ser negativo. Obrigatoriamente. E se tiver 3 lançamentos? Se tiver 3 lançamentos, a soma dos lançamentos no ativo tem que ser igual à soma dos lançamentos no passivo. Vocês vão ver que isso aí acontece realmente. Tá? Por que eu tenho que fazer, no mínimo, 2 lançamentos? Por causa de uma regra chamada partida dobrada. O que é partida dobrada? É o seguinte, pessoal. Eu poderia fazer eu sou uma pessoa organizada, eu faço o meu orçamento mensal e eu faço dessa forma, uma lista daquilo que eu tenho que gastar, o meu destino. Eu tenho que gastar esse mês com dentista, 4.000, com mercado 3.000, com aluguel 2.000, outras contas 3.000. Tá bom. Isso é o que eu tenho que gastar. Tá. Pois bem, pessoal, eu tenho aí, na realidade, quando o Luca Pacioli inventou isso daí, ou quando ele descreveu, a gente não sabe se foi ele que inventou ou ele só descreveu, eu tenho aí só metade da informação. Eu tenho o destino, mas eu não tenho aqui a origem. Da onde que veio esse dinheiro? Qual a origem dessa grana? Então, eu tenho metade da informação quando eu faço uma listinha desse jeito. Como que eu tenho que fazer? Como que seria legal? Se eu fizesse uma listinha em que eu especifico a origem
e o destino. Então, salários, 30 mil. Desculpa, pessoal, botei aqui só o salário semanal, tá, pessoal? Então, salários, 30 mil, vai para banco. Banco, 4 mil, vai para dentista, ó. Bancos, 3 mil vai para o mercado, banco, 2 mil vai para aluguel, banco, 3 mil vai para conta. Eu estou sempre falando da onde que está saindo a grana e para onde que está indo a grana. Tá certo? Isso é a partida dobrada. Eu especificar qual a origem do recurso e qual o destino do recurso. Tá? E nós vamos fazer isso agora. Então, só para exemplificar, tá, pessoal? Olha só. Uma empresa comprou um veículo de um fornecedor pelo valor de 50 a prazo. Se ela comprou um veículo de um fornecedor 50 a prazo, ela está devendo 50 para o fornecedor. Ela comprou a prazo. Tudo bem? Tudo bom? Fica à vontade aí. Você é o Abrão? Arão? Abrão? Samuel? Estava lembrando que era alguma coisa assim. Falei, deixa eu ver. Falei, deixa eu ver. Acho que é Abrão, Arão, Abrão. Bem, pessoal, então, se eu comprei 50 a prazo, aumentou minha dívida. Estou devendo esses 50. Então, na conta fornecedores do passivo, é aonde que eu mostro aonde que eu estou devendo minha grana, aonde que eu estou devendo dinheiro para os outros. Eu vou colocar mais 50, porque aumentou minha dívida. Então, comprei 50 a prazo. Por outro lado, agora eu tenho um veículo que vale 50 e eu posso até vender se eu precisar. Então, o valor desse veículo é 50. Aumentou os meus bens e direitos, aumentou o meu ativo. Então, aumentou o meu passivo, mas também aumentou o meu ativo. Tá certo? Então, eu tenho 50 aqui e 50 aqui. A origem do recurso foram os fornecedores. Foi um fornecedor que me emprestou o dinheiro na forma de um veículo, mas ele me emprestou essa grana, estou devendo para ele. Tá? Então, qual a origem? Fornecedor. Qual o destino? O meu patrimônio, o veículo, né? Meu ativo permanente veículo, que agora tem mais 50 mil. Né? Então, isso que é origem, isso que é destino. E nós vamos fazer os lançamentos sempre dessa maneira. Tá? Bem, pessoal, nós vamos pegar agora a planilha, essa planilha aqui, tá? Eu só vou mostrar aqui o comecinho e depois nós vamos trabalhar no Excel. Então, só o comecinho aqui. Então, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho o balancete de verificação e eu tenho o livro diário. Legal. A gente começa sempre do balancete, eu vou pegar essas contas aqui e jogar naquela coluna de saldo inicial. SI é saldo inicial. Então, vou colocar nas colunas de saldo inicial, caixa 100, contas a receber 125, estoque. Vocês já fizeram isso, né? Máquina 100, marcas e patentes 40, participação 50, fornecedores 25, salários 15, juros a pagar 5, empréstimo longo prazo 70, capital 300, lucro, prejuízo acumulado. Na contabilidade, quando a gente tem número negativo, a gente costuma colocar entre parênteses, tá? Então, um lucro negativo, o que que é, pessoal? Calma. Prejuízo, né, professor? É um prejuízo, né, pessoal? Prejuízo. Então, lucro negativo é prejuízo. E reservas 40, entra aqui essas reservas. Aí, pessoal, já coloquei todo esse balancete. Vou colocar o diário. Então,
o diário tem que ser colocado na ordem, não esqueçam que ele está na ordem cronológica. Então, eu tenho que vir aqui e fazer o primeiro, o segundo, segundo, terceiro, terceiro, e assim sucessivamente. Então, venho aqui, primeiro, pagamento de fornecedores no valor de 10. Olha só, pessoal, eu vou na primeira coluna, origem, vai sair do caixa, do banco. Se eu falei que pagamento de fornecedor no valor de 10, vamos supor que tenha saído do caixa. Se saiu do caixa, então saiu 10 do caixa. É positivo ou negativo, pessoal? Tchan. Pode fazer a pergunta, por favor? Desculpa. Vamos refazer a pergunta. Vamos lá. Se eu pego, tiro o dinheiro do caixa para pagar um fornecedor, pago esse fornecedor. O lançamento é positivo ou negativo? Eu acho que o lançamento é positivo. No caixa é 10, tipo, ele tem que ter o sinal igual, né? Mas eu acho que no caixa ali é 10 e como eles têm que ter o sinal igual, o fornecedor também tem que ser 10. Porque o sinal ali, pelo fato dele ser positivo, ele é positivo no caixa e quando ele passa, mesmo com o sinal positivo na parte do passivo, ele é passivo. Tá bom, vem cá. Vamos fazer uma seguinte simulação. Vamos supor que eu tenha R$100 no caixa. Tudo bem? Aí eu pago 10 para o fornecedor. Quanto que eu vou ficar no caixa? Menos 10. Não, quanto que eu fico no caixa, não quanto que eu paguei. Quanto que eu fico no caixa? 90, sim, menos 10. Fica com 90, né? Você concorda comigo? Então, eu fiz uma transação positiva ou negativa aí? É negativa nos dois, porque você vai tirar dinheiro do caixa e vai diminuir sua dívida com o fornecedor. Exatamente. Boa, Caio. Se eu tiro dinheiro do caixa, a conta que eu faço é negativa. Por isso que ele está entre parênteses. Porque eu estou tirando dinheiro. Eu tenho menos dinheiro agora. Depois que eu tirei, eu fico com menos grana. Concorda? Por outro lado, eu estava devendo para os fornecedores, para os fornecedores eu estava devendo 25. Se eu paguei 10, eu não estou mais devendo 25. Estou devendo só 15, né? Então, tira 15, tira 10 da minha dívida. É negativo também. Vocês entenderam, pessoal? Concordam comigo ou não? E olha só, imaginem que eu tenho uma balança, está equilibradinha, ela está com 435 de cada lado, que é esse saldo final, aliás, esse saldo inicial, está com 435. Eu tiro 10 desse lado da balança, que é o ativo. Eu tiro uma moedinha de 10. Tirei. Por outro lado, eu vou do outro lado e tiro uma duplicata. A gente chama de papagaio aí. A gente tira um papagaio aí de 10. Tiro uma duplicata de 10. Por quê? Porque eu paguei essa duplicata. Não estou devendo mais esses 10. Então, tiro 10 daqui, tiro 10 daqui. A balança continua equilibrada? Sim. Continua. Estava com 435, ficou com 425 de cada lado. Continua equilibradinha. Tá? O que é essa duplicata, né, pessoal? Duplicata
é isso daqui. É um documento. Quando eu vendo a prazo de pessoa jurídica para pessoa jurídica, tá? Para pessoa física, a gente geralmente assina um contrato. Você assina um contrato, ou você paga no cartão de crédito, que não deixa de ser um contrato. Você tem um contrato com a administradora do cartão de crédito. É um contrato. Tudo aquilo que você comprar, você tem que pagar. Não tem dúvida, tá? Bem, de empresa para empresa, quando a empresa compra a prazo, a empresa que vendeu, ela emite esse documento aqui, que é um contrato, na realidade, em que ela fala quem comprou, ele chama de sacado, né? O cara que vai ter que pagar, ele vai ter que assinar aqui e vai ter que pôr a data em que ele aceitou esse documento, tá? Então, isso daqui é uma duplicata. No dia que tiver o vencimento, que esse fornecedor, esse cliente aqui pagar, o fornecedor manda a duplicata para ele, quitada, né? Ou seja, vai com um carimbo pago para ele e ele não está devendo mais nada, tá? Então, quando essa empresa aqui pagou esses R$10, ela deve receber uma duplicata, sim, quitada. Vai receber a duplicata que foi paga no dia tal, sabe? Com depósito em banco, ou com alguma coisa. Na realidade, ela nem recebe a duplicata quitada. Por quê? Porque ela vai no banco pagar, ela paga o boleto e a duplicata, e o próprio banco já autentica isso daqui. Ele autentica, ele está confirmando que foi paga a duplicata na data. Tá? Então, vocês devem receber o boleto da faculdade. Então, o boleto da faculdade é como se fosse uma duplicata. Você vê aquele boleto, puxa, tem que pagar o boleto. Aí, no dia do pagamento, você vai no banco. Hoje, tudo bem que hoje é feito tudo pela internet. Mas vamos imaginar, você vai no banco, dá aquele boleto lá, ele autentica, e você guarda aquilo. Aquilo é o comprovante que você pagou. A mesma coisa que a empresa. Ela guarda essa duplicata quitada, que é o comprovante que ela pagou essa duplicata. Ela não está devendo mais. Tá ok? Então, Professor, fala. por exemplo, eu não sei se o que eu vou falar agora está certo ou não, mas na sapataria, por exemplo, quando a gente vai pagar alguma coisa, aí a gente recebe o recibo, ele escreve em 2 papeizinhos. Isso seria uma duplicata ou não? Não, isso é um protocolo. Não é uma protocolo, é um comprovante que você deixou alguma coisa. Então, por exemplo, hoje eu fui... a panela de pressão da minha esposa deu problema. Então, ela está vazando pressão. E aí eu falei, quem é o fabricante? É a Clock. Então, eu vou levar lá numa concessionária da Clock. Fui lá e eles pegaram. O cara pegou aquilo lá, viu. Deixa eu ver se está até aqui. Nem sei se ficou com a minha esposa ou não. Ele pegou e falou, vou ter que ficar alguns dias com essa panela, que eu não tenho essa peça aqui. Vou ter que pedir essa peça para a fábrica. Então, ele pegou, me deu um protocolo, que é um comprovante que eu deixei uma panela de pressão lá. Por quê? Porque se ele não me der esse protocolo, vai ser minha palavra contra a dele. Daqui uns dias eu chego lá para pegar a panela e ele fala, pera pouco, você não deixou nenhuma panela aqui? Como ele sabe para quem que ele deve entregar a panela? Vai que vai um outro gaiato lá e fala, eu deixei uma panela essa semana. Então, o protocolo é uma garantia para as duas partes. É uma garantia para o cara que está deixando o bem para arrumar, e é uma garantia para o cara que aceitou o bem, que não vai vir um outro cara